E aí, meu povo, como é que vocês estão? Vamos voltar a postar aulas aqui no canal, tudo com fisiologia, tudo com bioquímica, tudo com ciência na área da estética. A nossa primeira aula é por que que é necessário o retorno na limpeza de pele, uma visão fisiológica. Então, a limpeza de pele é o primeiro procedimento normalmente aprendido ou começar a ser executado pelos profissionais na área da estética. É uma porta de entrada para diversos outros procedimentos, mas muitas vezes o manejo da pele que tem que ser feito é visto só como uma forma comercial e não com um olhar mais científico, um olhar mais fisiológico e, consequentemente, oferecer melhores resultados e controles desse gerenciamento da pele do seu paciente. Então, por que que eu preciso fazer esse retorno? Por que que seria necessário? Vamos dar uma olhadinha. A primeira coisa que a gente precisa perceber é entender a anatofisiologia da pele. Lá a gente tem naquele folículo piloso, eu tenho uma haste, eu tenho uma glândula sebácea e eu tenho um músculo eretor. Tem ali seus vasos que contribuem para a irrigação dele. Do lado tem a glândula sudorípara, mas algo muito importante mesmo é sobre a funcionalidade das glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas elas sofrem influência de diversos fatores, principalmente hormonais e principalmente alimentares. Mas independente do que está fazendo essa glândula sebácea do seu paciente está superativada, por exemplo, para ter um rosto bem oleoso, ou mesmo seja alguma patologia e assim por diante, o que a gente precisa trabalhar é, eu como profissional da área da estética, como que eu vou conseguir gerenciar essa pele para que meu paciente fique com a pele um pouco mais limpa, fique um pouco menos oleosa e, consequentemente, melhore aquele aspecto, tanto visual quanto estético. Uma coisa muito importante mesmo é a renovação celular. Dando uma amplitude nas glândulas sebáceas, essas glândulas sebáceas basicamente possuem algumas camadas. Vamos entender essas camadas. A camada mais inicial, ou seja, as células mais jovens e que ainda estão no início de processo de diferenciação celular, a gente tem aqui a zona periférica, ou seja, basicamente são células jovens sem tanto processo de maturação. Lembrando lá que nas glândulas sebáceas a gente tem os sebócitos, certo? Ok. Depois dessa zona periférica, a gente começa a entrar na zona de maturação. Ou seja, o organismo começa a sintetizar lipídios e começa a acumular dentro dessas células. E os hormônios, principalmente os androgênicos, são os que influenciam em grande escala, né? Então a gente consegue ver durante a puberdade crianças, né, adolescentes tendo uma grande quantidade de acne por conta disso. Esses hormônios estão lá em cima, começam a estimular os sebócitos e esses sebócitos começam a entrar no processo de maturação celular, ou seja, a produção de lipídio, o desenvolvimento celular aumenta. Depois dessa zona de maturação, a gente tem a zona necrótica, ou seja, de morte celular. Para quem não lembra, as glândulas sebáceas são células que possuem uma capacidade celular chamada de holócrina, ou seja, quando atingem o maior nível de maturidade celular, a membrana plasmática se rompe e ela libera esse conteúdo intracelular para fora. E mais especificamente, no meio externo, falando de glândulas sebáceas, certo? Então, vai liberar aquele sebo, aqueles lipídios, a gente tem vários ésteres de colesterol, a gente tem ácidos graxos, triglicerídeos, né? Várias outras formas de lipídios que são liberados ali no ducto folicular, que favorece a proteção da haste, favorece ter um controle de pH sobre a pele, tem um efeito antimicrobiano e assim por diante. Porém, em desordens da pele, esses efeitos não acabam acontecendo, certo? Mas ali, naquela zona necrótica, aquelas células vão se romper, se a gente consegue ver na imagem, né? Vários pontinhos, ou seja, a membrana já está se rompendo e liberando este conteúdo. E o que acaba acontecendo? Esse processo de renovação celular, ele varia de pessoa para pessoa, varia de idade, certo? Mas se a gente considerar aí é, adolescentes dos seus 13, 14 anos até normalmente 45 anos, que a maioria das mulheres, pelo menos, ainda não entraram, por exemplo, na menopausa, o ciclo de renovação celular tende a ficar entre 7 e 15 dias, certo? Por que 7? Porque, por exemplo, jovens possuem muito hormônios, então essa renovação celular pode ser um pouco mais rápida. Agora, já normalmente na vida adulta, quando esses hormônios tendem a ter uma estabilização,
o processo de renovação celular tende a ficar em torno de 15 dias. Então, se eu pensar num tratamento adequado, inclusive até marqueteiro, inclusive até de vendas, seria interessante você ter um valor maior na venda da sua limpeza de pele com o retorno. Esse retorno não precisa ser novamente uma limpeza de pele, né, com todas as etapas, com emoliente, catrieta e assim por diante. Mas você pode fazer uma limpeza básica, uma asepsia, um tônico e, por exemplo, uma máscara, a utilização de um LED ou de um laser azul, que também tem um efeito antimicrobiano se essa pele tiver com muitas acnes. Então, pode ser uma estratégia muito interessante. Então, a ideia desse retorno do seu paciente é para você fazer o controle, porque se ele volta só depois de 30 dias para fazer essa limpeza, pode ser que aquele quadro acneico, todo aquele trabalho que você fez durante a limpeza, basicamente não adiantou de nada. Então, pensando numa questão financeira, para te agregar valor, para você vender um pouco mais caro, mas pensando na questão fisiológica mesmo, seria interessante se o seu paciente voltasse, né? Novamente, essa limpeza não precisa ser a completa, pode ser bem menos, né, tempo trabalhado, porém, uma restauração ali daquela higiene da pele, uma limpeza, uma asepsia, seria interessante para controle e gerenciamento da pele do seu paciente. Se você curtiu, curte, dá um joinha no vídeo aí, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar com esse conhecimento, tá certo? Abraço.